Nesse vídeo eu quero trazer para você uma ideia totalmente diferente e original sobre posicionamento de negócios criativos. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu estou supondo que você tem dúvidas com relação a qual perfil de cliente você deve atender, como você deve posicionar seu estúdio, qual é o seu core business, qual que é a grande motivação por trás do seu trabalho e como você faz isso para gerar mais oportunidades de venda, como você orienta esse conhecimento para aumentar o seu faturamento. Muitas vezes aqui nesse canal eu indiquei que o pessoal deveria ter um nicho baseado em atender uma profissão, certo? Então, atender nutricionistas ou advogados ou engenheiros e colocar lá na bio do Instagram assim, design para incorporadoras, design para fotógrafos, porque isso gera identificação, porque isso é um ICP muito claro e porque isso te diferencia do resto dos outros designers. Mas recentemente, dirigindo no caminho para o escritório hoje, eu estava assistindo um vídeo do Dan Cole, onde ele traz uma ideia original. Inclusive, recomendo bastante o canal dele. E ele solta uma frase muito interessante que é a seguinte, que é que o nicho, ele é a missão. Então, olha que interessante os desdobramentos disso, tá? O nicho, ele é a missão. O que ele quer dizer com isso? Que num mercado de negócio de uma pessoa só, de empresas pequenas, de bootstrapping, negócios criativos, freelas e tudo mais, o que importa para o cliente comprar de você é uma identificação. Ele precisa ouvir você falando, ele precisa ver que você entende daquele negócio, ele precisa, de alguma maneira, ver que o que você está falando tem sentido. E ele precisa gostar de você em algum nível. Ele precisa sentir aquela afeição que vai levar ele para uma reunião com você. E essa afeição, ela pode vir sim de você dizer que o seu serviço, o item que você vende, ele é um item destinado para aquela profissão. Então, design para nutricionistas. Pô, se eu sou nutricionista, eu vou me sentir compelido a assistir esse vídeo. Eu vou salvar para ver depois, eu vou seguir você no Instagram. Vai ser interessante para mim. Mas o nível de conexão aí é um nível de conexão superficial. Porque eu estou te prometendo que eu vou entregar o serviço que eu entrego, só que eu sou exclusivo, sou específico, sou um especialista naquela área que você está. Se eu troco esse jeito de me posicionar e em vez de tornar a profissão do meu lead, o meu ICP ser o meu nicho, e eu substituo isso por uma missão, uma coisa mais alta, um ideal mais profundo, uma coisa mais, não sei, mais humana talvez, eu consigo abarcar uma amplitude maior de clientes, não me perverter e gerar identificação para vender o meu serviço. Ou seja, se a minha missão é, por exemplo, aqui eu vou trabalhar com o que eu tenho, que sou eu, certo? Seria bom se eu tivesse um designer aqui comigo para, fazer essa troca, né? Mas não é o caso. Eu estou sozinho aqui, igual um esquizofrênico, falando com o meu computador, né? Então, eu tenho a mim mesmo e é o mesmo que eu vou utilizar. Então, como que eu faria isso para mim, certo? Bom, eu ensino vendas para designers, né? E durante muito tempo eu me posicionei dessa forma, vendas para designers. Então, o que eu faço para e o meu ICP. E aí isso encapsula a ideia do meu negócio. Eu ensino designers a venderem. Agora, se eu fosse colocar em termos de missão, qual que é a minha missão pessoal? Olha, se você me segue no Instagram, você sabe que eu sou pai de 2 filhos, eu sou casado, eu participo de uma comunidade católica, onde eu moro, e o meu grande objetivo é ser um bom pai de família, ser um bom marido para minha esposa, ser um bom profissional, porque afinal eu acredito que todos temos habilidades, capacidades diferentes e a gente precisa colocar essas capacidades a serviço das outras pessoas. Inclusive eu falo muito disso, né? Em termos de vender é um ato de caridade e tudo mais, né? De que vender aproxima o cliente daquele ideal, que vender é uma maneira de você levar para os outros aquilo que você, né, faz de melhor e tudo mais. Então eu acredito que você precisa trabalhar muito bem e usar todos aqueles talentos que Deus te deu, que são naturais seus ou que você foi desenvolvendo. E você precisa colocar isso em prática a serviço das outras pessoas.
E ao mesmo tempo, eu acredito que o principal motivo de eu estar fazendo tudo isso é pelo bem-estar da minha família e, obviamente, meu. Então, eu quero dar uma boa condição para os meus filhos, para minha esposa, eu quero ir morar num lugar melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero, sei lá, ser reconhecido dentro da minha profissão. Eu tenho essas inclinações também, como acho que qualquer outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo importância em destinar recursos, em destinar atenção, em destinar, digamos, inteligência para lugares que vão construir um Brasil melhor, um futuro melhor, uma igreja melhor no fundo. Enfim, eu acredito em todas essas coisas. Se eu conseguir encontrar um jeito de comunicar esses valores que eu tenho para outras pessoas, eu posso ensinar exatamente aquilo que eu já ensino, que é vendas, que é closing, fechamento, processo comercial, mas não só para designers, e sim para um resto de um mercado que vai comprar isso de mim, não pelo que eu ensino, mas pelo ângulo, pela lente pela qual eu vejo todas as outras coisas, e essa pessoa vai se identificar com esse propósito e por isso vai comprar. E eu sei que é uma ideia meio esquizofrênica, assim, né? Meio esquizo. Mas ela faz todo sentido, porque a gente compra coisas assim. Então, você talvez já tenha comprado algum item, tipo um relógio, porque você gostou daquela marca, da história daquela marca. Ou talvez você já tenha ido numa palestra porque você gosta da história daquele palestrante. E é isso, fez você ir num evento. Ou talvez você já tenha comprado algum objeto para sua casa que alguém que você admira tem na casa dessa pessoa e que você sabe que se você comprar esse objeto é um meio material de você se aproximar dessa pessoa que você admira. Então, a gente não compra só porque é útil e porque é bom, mas a gente compra por um outro elemento chamado identificação. E a identificação, ela acontece não só na pessoa que você é, mas na missão que você tem. Ou seja, quais são as duas coisas que eu vejo pelo vídeo do Dan Cole que são fortes para esse 2026 que a gente está começando agora? Eu estou gravando isso no dia 6 de janeiro, né? Então a gente está nessa vibe de, tipo, mudou o ano, vida nova, né? Quais são as duas coisas que eu vejo que vão fazer muita diferença? A sua missão como ponto principal do seu nicho e, ao mesmo tempo, uma marca pessoal que traz personalidade, que traz autoridade, que traz história para essa missão que a empresa tem. É uma mistura dessas duas coisas, porque no fundo elas são a mesma coisa. E se você tem um negócio de uma pessoa só, um estúdio, um freela, algo mais enxuto que você consiga tocar sozinho ou com um time pequeno, você sem dúvida vai se beneficiar muito disso. Porque aí a única coisa que você precisa ter é um mecanismo de aquisição, tráfego, conteúdo, escrita, fala, um podcast, algum jeito de conectar com as pessoas, algum jeito de mostrar a sua personalidade e de mostrar a sua missão, de tornar a sua missão pública e um jeito de monetizar isso. E aí você pode fazer de uma forma mais consultiva, tipo 1 para 1, sentando e vendendo para a pessoa, num ticket maior, tendo poucos clientes e ganhando mais. Ou você pode ganhar no volume, vendendo em massa para toda a sua base. Né? Vender em massa para mais gente com contato um pouco menor direto com você. No meu negócio eu tenho esses dois formatos, tanto uma assinatura, que tem as aulas gravadas, aulas semanais, modelos, suporte, grupo, etc. E eu tenho a consultoria também, que é onde eu sento com o meu cliente e eu resolvo os problemas junto com ele, desenhado para o caso dele. Então, eu tenho no meu modelo de negócio essas duas coisas. Mas eu vejo que falta no meu modelo de negócio essa estrutura de aquisição de uma forma mais inteligente. E eu vejo que um melhor jeito de construir isso é tornar a missão o nicho. E não ficar no nicho como se ele fosse, sei lá, uma tag de uma profissão que você faz um curso, aprende e pronto. Então esse é um insight. E eu acho que eu vou começar a explorar um pouco mais disso no meu canal e trazer mais algumas coisas assim para cá. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, confere o Comercial Criativo, que é a minha escola de vendas para designers, está aqui na descrição do vídeo, por apenas R$ 97, por apenas R$ 97. Você tem acesso a, sei lá, mais de 50 aulas, talvez aí umas 40, 50 horas de conteúdo, mais, sei lá.
bastante horas de conteúdo, modelos de proposta, modelos de rebate e objeção, aula sobre closing, pitch, negociação e tem um workshop lá dentro também de planejamento para 2026, onde a gente fala sobre metas, diagnóstico, fluxo de caixa, processo de fechamento, tudo o que você precisa para ter um excelente 2026 no seu estúdio, na sua agência ou no seu freela. Se isso é do seu interesse, clica aqui. Lá na nossa página a gente tem um vídeo também, tour, onde eu te mostro todos esses recursos, que você tem acesso por apenas R$100. Ok? É isso aí. Espero ter ajudado. Contem comigo, deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.